Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o livro Eu Sou Malala. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e ele é escrito pela própria Malala, que é a Malala Yousafzai, e com a ajuda da jornalista Cristina Lei. A Malala é paquistanesa e ela mora no Vale do Swat, morava pelo menos. Então tem um mapinha aqui. Ela é muçulmana também, mas ela é de um grupo étnico diferente do resto do Paquistão. Mas quando o Paquistão se dividiu da Índia, esse grupo foi junto. E esse Vale do Swat tem uma certa autonomia política do resto do Paquistão. Então eles controlam a política interna do Vale do Swat e externamente junto com o Paquistão. Apesar do território pertencer ao Paquistão, né, na divisão do país. E ela vai contar então um pouquinho, ela sempre foi a favor da educação para todos, né, meninos e meninas. E desde criança ela tinha vários projetos nesse sentido. Então, por exemplo, ela encontrou pobres na rua uma vez e queria que eles também fossem estudar, coisas assim. O pai dela também é bastante engajado, tanto que ele abriu muitas escolas. Tem duas que é da família mesmo, ajudou outros amigos a abrirem escolas também. E davam muitas bolsas de estudos para pessoas que não tinham condições de pagar. Então eles são militantes da educação de uma maneira geral. Tiveram então problemas quando o Talibã chegou ali no vale. Afinal de contas, o Talibã não queria mais que as meninas estudassem. O Talibã não considerava certo que as meninas estudassem. No momento que foi decretado que deveriam ser fechadas todas as escolas para meninas do país. E, enfim, eles viviam à sombra de atentados o tempo todo. O pai dela foi ameaçado várias vezes de morte e por aí vai. Em 2012, a Malala sofreu um atentado e levou um tiro que pegou mais ou menos aqui na cabeça e passou assim pro ombro. Acho que ela tava meio agachada, assim. E ela tava num ônibus voltando do colégio quando ela sofreu esse atentado. Outras duas meninas que também estavam no ônibus também foram atingidas, acho que uma no ombro e uma na mão, alguma coisa assim. Ela ficou em tratamento um tempo no próprio Paquistão e depois foi levada para Inglaterra e passou por todo o processo de recuperação lá. Então ela mora na Inglaterra hoje. Mesmo não estando mais no Paquistão, a Malala continua militando a favor da educação, principalmente da educação das meninas. Então ela já fez discursos na ONU, discursos em vários lugares, e tem algumas campanhas de defesa, tem um fundo que ajuda escolas que dão aula para meninas. E hoje já não é mais proibido, mas alguns grupos talibãs ainda eventualmente fazem alguma repressão a essas meninas que estudam. Nesse livro ela vai contar em primeira pessoa um pouco sobre a história do Paquistão, sobre a história da formação do Vale do Swat, vai contar a história dela, a história da família dela, vai contar então para ela o que é educação, por que ela acha isso tão importante, vai contar os modelos dela. Ela tem uma paquistanesa que é política, que é tipo um modelo da vida dela, e ela quer ser política um dia. Então ela vai, enfim, contar sobre o que aconteceu com ela. Ela, por exemplo, não lembra do atentado, mas vai contar um pouco da recuperação dela, do processo de recuperação. Enfim, ela vai então contar a história da vida dela. E a Malala também foi a candidata mais jovem ao Prêmio Nobel. Ela concorreu esse ano, não ganhou, mas bem interessante. Bom, gente, o livro é curto, sim, é gostoso de ler. Eu gosto desse modelo de retrato bem pessoal dela, sobre o que aconteceu. E ela meio que contando nas palavras dela um pouco da história do país, acho bem interessante. Às vezes soa um pouco infantil demais, mas ela é nova, né? Ela tem 16 anos. E a outra coisa que eu acho legal que mostra é o que é ser adolescente no Paquistão, né? Então ela conta que ela também leu Crepúsculo e coisas assim, e também tinha brincadeiras, enfim, em relação a isso. Então é bem interessante. Não foi um livro pelo qual eu me apaixonei, vou ser bem sincera, assim, não caí de amores por ele.
Eu fico em alguns momentos me perguntando o que foi realmente ela que disse, o que foi pitaco da jornalista que ajudou pra, sei lá, deixar mais emocionante ou alguma coisa assim. Mas é um livro bem legal, é uma ótima indicação de livro de não ficção, porque ele flui bastante, a leitura é bem gostosa. E é uma visão bastante especial sobre o país, né? Para quem gosta desse tema, para quem quer saber mais sobre isso, é uma visão bem bacana sobre o país, sobre o que está acontecendo. Então, é bem interessante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.